tô aqui mais uma vez. Muita gente me pediu pra fazer essa paleta de cores de aquarela, que é a paleta de referência que eu uso pra todos e qualquer desenho que eu vou fazer. Isso me ajuda muito porque eu consigo entender quais são as cores que eu tenho como possibilidade na minha paleta. Aqui seria a aquarela no tom mais puro dela, então seria quase nada de água e quase tudo de pigmento. E aí vocês conseguem ver que a aquarela fica bem concentrada. E aí, a partir daqui até aqui, a única diferença de um para o outro é que eu vou adicionando uma gota a mais de água. E aí a gente consegue criar essa quantidade de tons diferentes a partir da mesma tonalidade, tá bom? Então, para esse vídeo, nós vamos precisar de um papel de aquarela que você tiver em casa, tá? Uma régua, pra gente fazer as medidas corretamente, um lápis, uma lapiseira, uma borracha, a caneta, os pincéis e, claro, a aquarela que você tiver na sua casa. E aí, com a aquarela, a gente sempre usa 2 copinhos de água e um papelzinho para secar. Vamos lá! Vamos comigo! Uou! Primeiro, vamos contar quantas cores a gente tem, certo? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 cores. Como esse aqui eu fiz antes, eu fiz numa ordem que não faz o menor sentido. Então, como eu vou refazer pra mostrar pra vocês, eu vou fazer numa ordem que faça sentido, né? O preto por último, o amarelo primeiro, enfim, essa ordem, tá? E aí, aqui eu fiz quadradinhos de 1 centímetro por 1 centímetro usando a régua, deixando um espaço pro texto e deixando aqui as bordas, tá bom? Então, eu vou marcar aqui o papel e vou mostrando pra vocês. Então, como a gente já tem a nossa gradezinha aqui pronta, perfeitamente criada com quadradinhos de 1,5 cm por 1,5 cm, dá um trabalhinho, mas compensa, porque isso aqui é uma coisa que vocês vão usar por muito tempo. Esse daqui eu tenho faz uns 3, 4 anos, acho, mais ou menos. Já tá meio assim, porque eu uso quase em toda a pintura que eu faço. Então, com isso daqui pronto, o nosso próximo passo é definir a escala de cor. Esse aqui, como vocês podem ver, eu criei ele sem muita ordem nas cores, né? Ficou assim, amarelo, rosa, azul, não tem nenhum degradê. E eu acho que vai ficar mais bonito se a gente fizer nas cores, mesmo começando do mais claro e indo pro mais escuro. Então, para isso, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser olhar as aquarelas que eu tenho e decidir quais que eu quero que comece, ou seja, as amarelas, as mais claras primeiro e as mais escuras por último. Agora, depois que a gente já tem o nosso quadriculado pronto, aqui eu tenho as cores, a ordem que eu resolvi colocar as cores. As aquarelas que eu uso são de tubinho, mas se vocês tiverem a de pastilha ou a líquida, também é legal vocês fazerem esse processo para vocês saberem as aquarelas e os tons que vocês podem usar nas pinturas de vocês. Depois que a gente escolheu as cores que a gente vai usar, agora eu vou pegar os nomes dessas aquarelas e vou escrever aqui na ordem que eu quero. Agora que a gente tem aqui as cores que a gente vai usar, essa vai ser a ordem, certo? Isso aqui é a nossa referência e isso daqui vai ser a nossa nova ordem, tá? Com a nossa paletinha aqui, com o nosso estojo limpo pra gente fazer as misturas das cores, a gente vai começar com um pincel limpo. A gente limpa bem nessa água aqui, é pra sujar mesmo, tá? E aí, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai molhar na água limpa, tirar o excesso, tá? Isso aqui é muito importante, eu vou colocar aqui pra vocês verem. Então, a gente vai tirar o excesso assim, não vai ficar nem pingando, tá vendo? Nem muito seco. Aí, a gente vai pegar a nossa cor, no caso é o amarelo. E aí, como é a primeira cor, tá?
é a cor mais densa que a gente quer, tá vendo? Ela tá bem densa. Então, é esse aqui que a gente quer, a gente não vai adicionar mais nada de água. Então, a gente já vem aqui e já passa direitinho no nosso quadrado, tá? A gente preenche o nosso primeiro quadrado. A cor bem pura mesmo, tá? Depois que a gente fez o nosso primeiro quadradinho, a gente pode limpar o nosso pincel. E agora, a gente vai começar a realmente... Depois que a gente limpa aqui, a gente dá uma secadinha. Aí a gente vem, molha o pincel, tira o excesso. E a gente vai pegar esse amarelo, colocar aqui no nosso cantinho. Então, esse tom que a gente tem aqui, certo? Ele é o mesmo tom que a gente tem aqui. Então, o que a gente precisa? A gente precisa adicionar uma gota de água pra gente ter o próximo tom que a gente quer, tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai limpar o pincel, pegar água limpa e adicionar... Vem que tem uma gota aqui, eu vou adicionar essa uma e única gota. Aí, agora eu venho, seco o meu pincel, dou uma misturadinha aqui e faço o meu segundo quadradinho, aqui no caso. Pronto. Agora, eu vou repetir o processo. Eu vou limpar o meu pincel, pegar uma gotinha de água, uma gota, deixar uma gota, secar o meu pincel, misturar essa tinta aqui e voltar pra cá pro meu terceiro cubinho. Agora, a gente repete o processo até a gente chegar na 10ª gotinha. Com a tinta bastante no pincel, a gente vai fazer o primeiro tom, tá? E a gente vai repetir esse processo infinitamente.